Contar a sua história. Todos nós temos alguma para contar. Pode ser história curta, história comprida, história que durou horas ou que dura uma vida toda. E história boa é aquela que a gente vibra, torce, chora, se emociona. História que faz a gente querer saber mais do outro. História que faz a gente aprender um pouco mais da vida, mesmo sem ter vivido ainda muito tempo. Quando a gente abre o coração e divide um pouco do que somos, saímos dali diferentes, sabendo mais sobre como é viver, sofrer, sentir, amar. Quem conta reparte e entrega para o espectador um pouco dos tijolos usados para construir a vida. A todo instante construímos nossa história. Aprendemos mais de nós mesmos e recordamos quem somos quando lembramos de onde começamos. Algumas coisas na vida influenciam diretamente no futuro da gente. A educação é uma das principais. Educação de verdade a gente encontra num lugar onde é possível aprender sobre o mundo de diversas maneiras. Por isso, todo pai sonha e luta para dar ao filho a melhor educação do mundo. Há mais de 100 anos, a educação adventista se preocupa com o futuro dos seus alunos e prepara o caminho de profissionais de valor. A educação adventista fez parte da minha história. Nosso compromisso é com o seu futuro e com os seus sonhos. Programa Educação Biografia, e hoje a gente vai contar a história do professor Wilson Schenfield. A gente tentou contar mais ou menos quantos alunos que ele já teve ao longo da sua carreira na educação adventista, que são 40 anos, mas a gente perdeu as contas, porque são muitos alunos que já passaram aí pelas mãos do diretor Wilson, né, né, professor? Professor, eu queria que o senhor começasse a contar para mim como é que começou a sua relação com a educação adventista. O senhor era um aluno, né, quando isso aconteceu. Conta para mim. O que me chamou a atenção para me envolver com a educação adventista foi a minha ida para o IASP e encontrar duas pessoas que marcaram: Lúcio Alves Costa e Irineu Rosales. Lúcio, professor de Educação Física e História. Irineu Rosales, preceptor. O Lúcio falou assim: você tem que fazer educação física, você gosta de esporte, a igreja precisa de professores de educação física. Sempre tem um incentivador, né? Tem. E o Irineu Rosales um dia chegou para mim e falou assim: caboclo, você um dia vai ser um obreiro dessa igreja. Você ficou um pouco assustado na hora? Obreiro, o que é obreiro? Né? Eu perguntei para ele, eu falei assim: você vai ser um servidor dessa igreja na área educacional. Eu falei: mas por quê? Porque você é dedicado naquilo que faz. E você, como aluno, era muito dedicado, professor? Eu sempre fui dedicado em tudo que me deram para fazer. Posso não ter feito da melhor maneira, como gostariam que fizesse, mas a dedicação, o entregar-se, eu fiz. Isso sempre aconteceu? Aconteceu. E na hora de realmente, vou fazer uma faculdade, essas inspirações que o senhor teve no IASP te motivaram a decidir o curso que o senhor ia fazer? Como é que foi? Meu primeiro vestibular foi para Educação Física. Logo como o professor Lúcio falava. E meu sonho era voltar e trabalhar no IASP. Ah, é? Só que eu fui fazer Educação Física lá em Belém do Pará. Onde começou toda essa história. Começou minha história na área educacional. É. E eu, então, comecei a fazer Educação Física no início de 73. Tinha que me manter, não podia começar a lecionar
sem ter pelo menos um ano de aula teórica, prática, para poder transmitir aos alunos. Então eu trabalhei no Hospital Belém 1 ano como atendente de enfermagem. Uma outra área. Uma área que também me apaixonei. Ah, é? Me apaixonei porque eu mexia com gente. Isso que o senhor gosta, E eu né? gosto de mexer com gente. Então eu fiz 1 ano de atendente de enfermagem, serviço prestado no Hospital Belém, e em 1º de março de 74 eu fui contratado pelo Grão-Pará para ser professor de educação física. Um instituto de muita referência de educação adventista no Brasil e em Belém também é uma marca muito forte, né? É, porque você vê, tem um hospital que era considerado e é ainda hoje o melhor hospital da cidade. Anexo tem um colégio daquele tamanho, Grão-Pará, né? O próprio nome já mexe com a cidade, o Grão-Pará. E ali começou a sua carreira educacional? Eu fui começar a dar aula de educação física, contato com o aluno, contato com outros colegas de trabalho, regentes de sala, contatos administrativos. E aquilo foi me chamando a atenção, foi me empolgando, fui gostando. E trabalhei também em escola pública e para o Grão-Pará. Eu não era obreiro, eu era aulista e comparava e via que o Grão-Pará era diferente. O senhor conseguia ver isso como educador? E eu, depois de 5 anos, abandonei o governo, os colégios do governo e me dediquei só ao Grão-Pará. O objetivo era esse, era me preparar para servir essa igreja. Esse era o foco, me preparar para servir essa igreja. Era o meu sonho, e fazendo aquilo que eu gostava, contato com gente, com aluno, com professor, com pai de aluno, momentos bons, momentos difíceis, de tudo se tirava uma lição, um aprendizado. E isso então me empolgou, me empolgou. E eu disse, tudo que Deus me deu para fazer, eu me esforcei, me dediquei, ofereci o meu melhor. E lá no Grão-Pará eu ofereci o meu melhor. Professor de educação física, vice-diretor e diretor. Me espelhando lá dentro do Grão-Pará, Célio Feitosa e João Varonil Kuntze. Então, eu falei assim, eu tenho que ser igual a eles. O Célio na maneira de lidar, o tato com o povo. O João, aquele homem, aquela postura, recebendo aluno por aluno no portão do Grão-Pará. É o que eu faço até hoje. Ajoelhei, orei a Deus. Peguei a Bíblia e abri em Josué. Normalmente eu gosto de abrir em Salmos, mas abri em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Falei, meu Deus, é a resposta, é a resposta. Eu não vou só, o Senhor vai estar comigo. Então, liguei para o pastor Vilfredo, ainda tem o chamado para eu ir para o IAI? Ele se espantou. Ele falou, por quê? Você está disposto? Falei, a minha esposa está disposta e isso me contagiou. E nós vamos. Ele falou assim, as primeiras dificuldades eu vou te ajudar. Vou dar o pontapé inicial. E o pastor Vilfredo cumpriu e nós fomos para o IAI. Como foi essa chegada de vocês lá? Foi emocionante. Chegamos no final do dia.
A gente vai numa estrada para Itacoatiara sinuosa, entra numa estrada de terras, mata dos dois lados, árvores enormes. E eu fiquei imaginando morar aqui com meus filhos, mas quando chega num morro assim que eu olho, era um oásis. Era um oásis. Que coisa maravilhosa, coisa linda. E já tinha batido o sino para os alunos irem para o refeitório e me conduziram para o refeitório. Só que eles sabiam que nós íamos chegar. E os alunos, então, quando nós entramos no refeitório, aplaudidos de pé. Falei, não fiz nada ainda. Isso está me trazendo mais responsabilidades. Sim. E aí o presidente, o pastor Munier, me coloca e fala assim, estamos trazendo um casal para administrar esse colégio. E os alunos começam a vir. Tinha uns 20 a 30 alunos com umas plantas num copinho. E aí vamos entregando, eu vou pondo na mesa assim, recebendo uma por uma. E o último, um aluno falava bem, fala assim, professor Wilson, nós somos como esta tenra plantinha. Se o senhor não cuidar, se o senhor não adubar, não regar de amor, de carinho, de dedicação, ela morre e nós morreremos. Faça de nós árvores frondosas, que possamos dar muitos frutos. Não precisa mais nada. Por que o senhor se emociona quando fala dos alunos? É tudo. Não existe escola sem aluno. Você pode ter professor, mas se não tiver aluno, não tem escola. Aluno é que faz você feliz, mesmo os mais difíceis. São esses que têm que estar mais próximos. Esses, quando você consegue reverter a situação, ele não sabe como te agradar, como te demonstrar amizade, carinho. O salário é necessário para a gente sobreviver, mas o aluno é muito mais do que isso. É muito mais. O senhor tinha um acesso muito grande ao governo de Manaus, né? Tive. Lá tivemos 2 governadores muito amigos da igreja, Gilberto Mestrinho e Amazonino Mendes. Um entrava, o outro saía, um saía, o outro entrava. E o senhor mantendo bons relacionamentos. Aí o Gilberto Mestrinho foi lá e me apresentou para o Amazonino Mendes. E aí o Amazonino Mendes eu convidei para ir à escola, ele foi. E depois ele não me atendeu mais no governo, no palácio. Ele me atendia na residência dele. Ele marcava todas as vezes que precisava falar comigo, 9 horas da manhã em casa. E vai e já toma café comigo. O senhor já estava lá. Ah, eu ia, preparava uma cesta bonita de produtos naturais para a esposa dele, aquela coisa viçosa, linda, chegava lá, entregava, agradando a esposa, agrada o marido. É igual, agrada meu filho que me agrada. Claro. Né? Então a Amazonina falava assim, quais são as suas necessidades? O senhor tinha tantas, né? Tantas. E ele então começou a patrocinar parte da escola. Parte. Melhoramentos. E não a subsistência da escola. Para que a escola crescesse. Porque se um dia viesse a cortar essa ajuda, a escola não deixaria manca a escola. Não deixaria. E aí eu falei para ele, olha, o senhor está me ajudando nessa parte, eu preciso da outra parte. Ele falou, mas eu não posso te ajudar tanto assim. Eu falei, não, mas tem quem possa me ajudar. Ele falou, quem? A Golden Cross. Ele falou assim, o que é a Golden Cross? Eu falei, é o plano de saúde que tem no Rio de Janeiro. E o dono é um adventista. Eu quero ir lá.
mas só que eu não tenho dinheiro. Aí o chefe de gabinete dele tomava café com ele todos os dias, chamou o chefe de gabinete, falou assim, tira a passagem de volta para o professor Wilson, Rio de Janeiro. O senhor foi então rumo ao Rio de Janeiro? Fui rumo ao Rio de Janeiro. Para captar mais recursos? Fui atendido pela Neide Afonso. Neide Afonso. E ela então tinha lá várias pessoas pedindo, vários pastores, diretores de instituições. Não só da educação adventista? Não só, porque eles ajudavam outras instituições também. E ela então pediu que cada um se identificasse e eu falei assim, olha, eu que vim de mais distante. E eu ainda brinquei assim, eu não posso tomar uma cevadinha com a senhora todos os dias, porque eu moro muito longe. Mas eu mereço uma partilha do que você tem para dar. Aí todo mundo deu risada. Bom, um bichinho vem lá do norte e faz um discurso desse. Toma conta da reunião. Né? E ali então começou a derramar as bênçãos. Ela me levou, me apresentou o Dr. Milton e durante todo o período que eu passei no IAI, não secou a fonte. Não secou. Agora, o senhor me falou sobre essa questão dos relacionamentos, né, com o Dr. Milton Afonso, essa captação de recursos para acabar auxiliando o IAI na construção. A gente parte para um outro momento da sua história, que foi a construção do CEAMA, o colégio Adventista de Brasília, que fica bem no centro, né, da capital do Brasil. E o senhor teve toda uma ajuda do Dr. Milton Afonso, mas veio para Brasília com a missão de construir esse colégio, né? Me conta um pouquinho dessa história. Nessa época do Norte, a maior parte dos administradores eram dos olhos azuis, gaúchos. Então, eu tive lá pastor Homero Reis, pastor Valdomiro Reis. Vieram para Goiânia. O Homero foi presidente em Goiânia. E o Valdomiro, pastor da igreja de Taguatinga, centro. Aí eles conheceram, o pastor Homero foi meu departamental lá em Belém, Manaus, que era a União Norte, ele era da União, e me fez um chamado para cá. Mas só que o pastor Valdomiro queria me puxar para a escola de Taguatinga, porque ele me conhecia. E quando o campo soube do trabalho que eu fiz lá, e o projeto era construir um centro educacional no centro de Brasília, me desviaram para a Igreja Central. E aí veio o senhor com essa missão. Aí, como é que foi construir o colégio? É o seguinte, cheguei, me apresentaram ao Conselho de Educação da Igreja, e o Dr. Cleiton Rossi, um procurador da República, que era membro da igreja, ele falou assim, professor, nós lhe chamamos para a escola de Brasília para o senhor aceitar o desafio da construção da escola. Estão aqui todas as pastas do projeto. Nós não temos recurso. Está em suas mãos. Construa o colégio. Sem recursos. E era pastor da Igreja Central, o pastor Jonas Pinho, meu amigo de IASP, de internato, e nós então vamos nessa. Fizemos uma visita para o Dr. Milton Afonso. Aí o Dr. Milton Afonso falou o seguinte, eu tenho uma questão em Brasília. O advogado está me pedindo o valor que vocês precisam, R$1.300.000. Orem a Deus, se eu conseguir resolver o problema em Brasília, sem advogado, o dinheiro é da construção. Joelhos dobrados. Alguns dias depois, aí o pastor Jonas e eu orávamos, a igreja orava, a igreja central, nós apresentamos o projeto para a igreja. Alguns dias depois o Dr. Milton liga para o pastor Jonas e para mim e fala assim, comece a construir que o dinheiro já está no banco. O senhor então? Eu falei, meu Deus, o senhor é bom demais.
E hoje tem aquele monumento lá. Foram quantos anos de construção do colégio? Eu construí em 2 anos. 2 anos. 2 anos. Agora, 4.200 metros quadrados de construção. o senhor conhece, assim, cada detalhe do Conheço colégio, cada né? detalhe. O senhor ainda continua aqui em Brasília e numa escola ainda, né? Sim. Continua trabalhando. Eu trabalhei na Escola Adventista de Brasília, ou depois CEAMA, Centro Educacional Adventista Milton Afonso. Eu trabalhei até março de 99, quando então eu fui convidado para ser departamental de educação, aqui nesse campo. Fui departamental 5 anos, mas não era a minha praia. Fiz o que pude. Trabalhei muito, dediquei muito. Qual que é a praia do senhor? Minha praia é escola. O senhor gosta da escola? É aquele pastor que não pode ser departamental, tem que cuidar de igreja. Eu sou aquele gestor que não foi feito para departamental, cuidar de escola. Ser gestor de escola, para estar junto do aluno, estar junto do pai, junto do professor. É o que me realiza. O senhor sabe que... Foi uma grande experiência departamento, mas Não é o que te completa. a escola é escola, é diferente. Doutor, o senhor me falou que o senhor falou assim, não, eu não gosto de escritório, não gosto do escritório. O senhor é diretor, mas não gosta do escritório. O senhor gosta mesmo é do pátio da escola, da sala de aula. Como que funciona essa paixão que o senhor tem pelos outros espaços da escola? O gabinete do diretor é para quando ele tem problemas ou algum assunto para ser resolvido. O gestor, um administrador, tem que circular, tem que estar no pátio, tem que vivenciar com o aluno ali, fazer o aluno sentir a presença do diretor, de um amigo. Porque lá na sala você é o diretor. Lá no pátio você é um professor amigo, está batendo papo, conversando. É gente conversando com gente, se relacionando. Então, dá vida. Isso inspira a gente. E outra coisa, você está no pátio, o aluno sabe que você está lá, muitas coisas você já evita só com a sua presença. E uma presença de amizade. De amizade. Mas mesmo quando eu estou na minha sala, no escritório, eu tenho lá uma bomboniere, lá, um recipiente que eu encho de balas e outros derivados, né? Porque eu quero que o aluno vá lá como amigo. E eles vão procurar? Da educação infantil ao ensino médio. Diretor, eu vim aqui pegar uma balinha. Não é um laço de amizade? É, um laço. Você traz o aluno para mais perto de você. Tem que trazer. Aí eu falo para eles, olha, venham sempre assim, como amigos. Não venha para você ter que falar com o diretor. Porque quando é o diretor, eu tenho que estar com aqui ao lado o código disciplinar. Então, é assim que eu vivo o meu dia a dia. O senhor está há 9 anos no Colégio de Planaltina, já tem 64 anos, mas parece que tem muita força ainda para trabalhar, né? Olha, eu fico preocupado quando falo em aposentadoria. Às vezes até me dá um arrepio. Não porque eu não deva me aposentar. É porque eu ficar longe daquilo que eu mais gosto de fazer e que eu sei que ainda posso fazer. Educação adventista é algo maravilhoso. Aluno é algo maravilhoso. Existe algum campo missionário na nossa igreja maior que uma escola adventista? Que o aluno paga para ouvir a mensagem? Que o aluno ele é transformado? Suas atitudes chegam lá grosseiras, palavrões, e sai um aluno mais polido, com palavras mais dóceis, amigo.
reconhecendo o que a escola fez por ele. Não é só o diretor, não, é a escola. Todos os servidores. A escola, para mim, é minha residência, é meu ganha-pão, é onde eu prego o evangelho, onde eu aprendo e onde eu ensino. É tudo. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor me descrevesse esses 40 anos em poucas palavras de educação adventista. 40 anos de educação adventista. Muitos acontecimentos, muitos. Mas eu quero resumir. 40 anos de entrega, de dedicação e de muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Tudo que tenho, tudo que sou, eu agradeço a Deus e esta igreja que me deu oportunidade de trabalhar na área educacional. Eu sou grato demais e faria tudo de novo, se preciso for. Tudo de novo. E aí eu vou te dizer, ainda tem um caldo para continuar. Tem sede, tem vontade. Porque o dia que eu não tiver essa vontade, não tiver mais essa garra, eu peço para parar. Eu peço. Mas estou nas mãos de Deus. Estou nas mãos dos administradores. Deus sabe o que é melhor. Então, seja feita a vontade de Deus. Professor, foi muito bom conhecer a sua história. Foi muito bom que o senhor partilhasse um pouquinho só, né, de tudo que o senhor já viveu em 40 anos de educação adventista. E eu espero que você também tenha gostado. Você que com certeza está assistindo e já foi um ex-aluno do professor Wilson, que essa história possa te motivar também. Uma história de educação adventista por alguém apaixonado por ela. Ficamos por aqui, Educação Biografia. Nos vemos na semana que vem.